fosse dar mais valor às delações depois desse caso. Mas a pergunta que eu te faço é: qual a diferença entre a delação premiada do Sérgio Moro, da Lava Jato, e essa delação checada do caso Marielle? Na pergunta aí você já dá um pouquinho da resposta, né? O fato de ela ser checada, né? De ter tido todo um roteiro que comprova o que o delator está dizendo, né? Você mesmo, na preparação que a gente estava fazendo para o programa, você notou, quando o Elcio Queiroz é interrogado lá pelos policiais, os policiais procuram checar com ele se ele vai confirmar informações que eles já obtiveram. Né? Então, eles primeiro foram atrás de evidências, de provas, chegaram no cidadão e falaram: temos aqui, como é que é? Né? Então, tentaram checar a versão dele sobre dado telemático que foi obtido, a imagem de câmera de segurança, relato de testemunha. Isso é muito diferente de delações que foram feitas na Lava Jato. A do Antônio Palocci, por exemplo, foi inventada. A do Léo Pinheiro foi rejeitada. E você tem delações muito inconsistentes. Então, a primeira coisa é a delação feita no caso da Marielle Franco e do Anderson Gomes, essa delação do Elcio de Queiroz, ela é um exemplo de como o Instituto da Delação Premiada tem que ser aplicado. Né? É um instituto criado em 2013, no governo Dilma, e é um instituto que é meio de prova. A partir da delação, você monta um roteiro para obter provas. Ela não vale como prova por si mesma. E a Lava Jato, muitas vezes, deu as delações como prova acabada. Né? Nesse caso, não. Né? A delação, quando se lê a delação, quando a gente vê, ela ela está corroborada por fatos, por provas e por evidências. É muito diferente de você ter uma delação desse tipo. Né? E eu acho que aí, Zé, o Moro e o Deltan Dallagnol também, eles fizeram baixa política, porque é um dia muito importante, como no dia de ontem, em que você tem uma revelação, depois de 5 anos e meio do assassinato. O assassinato foi em março de 2018. Polícia Federal no governo Lula começou a trabalhar em fevereiro. Em 5 meses, eles conseguiram mais avanços do que nos 5 anos, em que ficou a cargo do governo Temer e do governo Bolsonaro. E vamos lembrar que o Sérgio Moro era ministro da Justiça do Bolsonaro. Né? Ele diz: eu propus a federalização. O Dino não federalizou, ele abriu um inquérito para a Polícia Federal auxiliar a investigação no Rio de Janeiro. Não tem uma medida tomada pelo Moro para ajudar nessa investigação. Ainda desculpar a família, dizendo que a família que não quis a ajuda do governo Bolsonaro, amigo de milícias. Mas vamos lá. Olha o que falou o Deltan Dallagnol, Zé. Ele falou que o Elcio Queiroz, que é delator no caso Marielle, está preso preventivamente desde março de 2019, há mais de 1.500 dias. Aí ele cobrou o Gilmar Mendes, os advogados do Prerrogativas e os jornalistas que criticavam as prisões alongadas de Curitiba e dizia que o problema era a Lava Jato. Depois o Dallagnol ainda vai para a rede social e diz agora assim: delação agora é prova. Até ontem, né? A Procuradoria-Geral da República estava desdenunciando, voltando atrás em delações. E o STF estava recebendo denúncias adoidado contra corrupto sob o fundamento de que apenas a delação não é suficiente. Primeiro é o seguinte: falta ao Dallagnol honestidade intelectual, como falta ao Moro também. O que o Moro disse? O Moro falou: a colaboração premiada, apesar de demonizada pelo PT, revelou as roubalheiras na Petrobras durante o governo Lula. E agora é invocada pelo PT para confirmar o que a gente já sabia, que o Lessa é o suspeito do assassinato da Marielle. Espero que cheguem ao mandante e mordam a língua ao criticarem métodos modernos de investigação. Essa foi a reação do Dallagnol e do Moro, Zé. Aí, primeiro, tem a baixa capacidade intelectual deles, combinada com desonestidade intelectual. Quer escolher um dia como ontem para fazer baixa política e defender a lambança que eles fizeram. As delações feitas por eles tinham inconsistências. Não é, né? Ninguém está discutindo querendo passar pano para roubalheira em Petrobras, dizendo que não aconteceu, que não teve devolução de dinheiro. Não é isso. É pegar e usar um episódio como o de ontem para tentar fazer baixa política, como fizeram, e mentindo a respeito disso. Outra coisa, não dá para comparar uma prisão de um assassino confesso, o Elcio de Queiroz, né? Não dá para comparar. A investigação chegou a ele, ao Rony Lessa, com as prisões que o Moro e o Dallagnol decretaram em Curitiba. E como eles forçaram a barra para poder fazer delações. Porque muitas delas estão ruindo agora. Né? O problema aí, o problema aí, Toledo, é exatamente o método, entendeu? É a forma como as delações foram feitas. Essa é a diferença que tem entre a delação checada do caso Marielle e as delações premiadas da Lava Jato.
Eu acho assim, é triste a gente ter que comentar isso, porque um é senador da República, outro é ex-deputado. Um foi ministro da Justiça, foi juiz. Você imagina como julgava. O outro foi procurador da República. O Dallagnol, inclusive, tem que dar explicações, como tem essa reportagem no UOL do Jamil Chad, mostrando que haverá uma investigação para saber como é que ele queria combinar com autoridades americanas divisão de dinheiro da Petrobras, que não era atribuição dele, né? Que rachadinha que ele queria fazer com os americanos. Tem que explicar. Eles precisam dar explicação pelo que eles fizeram, que eles corromperam a lei processual penal. Eles Uhum. investigaram a corrupção cometendo crimes. Eles tiveram uma oportunidade de combater a corrupção, né? E não fizeram isso. O que eles fizeram foi corromper o processo, o devido processo legal. Então, Zé, acho que a diferença Qual que é é a essa. síntese? Delação premiada do caso Marielle serve de lição para a Lava Jato, Perfeito. entendeu? Da lição. Vou ler aqui, Kennedy, algumas das Vamos, leia aí. respostas que já chegaram para a gente para a pergunta: qual a diferença entre a delação premiada da Lava Jato e a delação checada do caso Marielle? Danilo Sotero Rogério, como sempre, em primeiro a responder, serve como mais uma prova e não como única evidência. Aparecido Domingos, se delatar a verdade está de bom agrado, esse acordo queremos saber, mas queremos saber quem mandou matar. Jorge Carneiro, vamos desvendar esse crime hediondo e colocar os culpados na cadeia. Jazídia Dax, lembremos, Braga Neto era interventor no Rio, quando da morte da Marielle, portanto responsável pela investigação. Boa lembrança, Zé. A Cá, intervenção no Rio começou em fevereiro de 2018. A Marielle foi assassinada em março. E o Braga Neto dizia: olha, vai ser difícil conseguir apurar esse caso aí. Depois vem a ser chefe da Casa Civil do Bolsonaro, coordenou as ações desastradas da pandemia e vice do Bolsonaro na eleição no ano passado. Cátia Arocha, um juiz parcial no comando. Qual a diferença, né? Marina, Josalba Santos, modus operandi é a diferença, ou seja, como foram feitas e com quais intenções. Pedro Campos, Toledo e Kennedy, será que na delação sai algo sobre desaparecimento dos registros da portaria do condomínio lá do Bolsonaro? Esse ponto é Leila importante, Zé. Figueiredo, Você lembra que o Sérgio Moro mandou abrir investigação na Polícia Federal para pressionar o porteiro do condomínio lá. E é. o porteiro mudou de versão. Então, esse é um episódio que é importante esclarecer mesmo. Agora, antes de eu te devolver a bola, só vou fazer uma comparação aqui. Eu fiquei estudando o inquérito, né, as peças que vazaram dessa investigação e, de fato, está tudo comprovado. Quer dizer, o roteiro que o Elcio Queiroz seguiu no dia do assassinato está tudo comprovado pelas antenas de celular, ou seja, que davam a localização mais aproximada de onde ele estava. Checaram as testemunhas que viram ele passando, o carro. Depois do assassinato, eles foram para um bar, ele e o Rony Lessa, checaram, entrevistaram do um monte de pessoas que viram ele lá, pessoas que presenciaram o assassinato, enfim, tem um conjunto de provas e as imagens das câmeras de segurança mostrando o carro, onde eles estavam, indo para lá, indo para cá, atrás do carro da Marielle, enfim, tudo isso é muito evidente, corrobora a versão que o Elcio deu agora. E, isso é importante, destrói a versão que ele deu em 2019, quando foi preso pela primeira vez, e, a meu ver, esse é um dos motivos pelos quais ele resolveu delatar. Não foi o único, mas certamente o fato de que a versão anterior dele já tinha sido derrubada pelas evidências telemáticas, imagens, testemunhas, fez com que ele tivesse mais um motivo para dizer: olha, vou me ferrar sozinho, estão aqui, me abandonaram, então vou contar a verdade. E aí, de fato, é impressionante. Você vai vendo ali pergunta a pergunta dos delegados, dos policiais, e eles sempre assim: mas vem cá, o cara estava sentado aonde? Em que posição? Você pegou em qual rua? Você virou em qual. A que horas exatamente você estava onde? Quando é que você foi para o bar? Enfim, é muito detalhado o depoimento. Quer dizer, é muito diferente do que a gente via na Lava Jato, em que os caras já vinham com a tese pronta, e o outro só tinha que assinar. É isso aí.
Bloco 1 feito, Zé? Síntese Feito. feita. Síntese Vamos partir para o feita. 2 agora. A bola fica comigo agora. É o seguinte: o Toledo vai dizer para a gente o que significa a revelação sobre quem intermediou o assassinato da Marielle. É a referência ao Edmilson Oliveira da Silva,